Alô, alô, você me desculpe, mas eu quero voltar a falar da Venezuela. Bom, em primeiro lugar, porque às 3 horas da tarde desta segunda-feira, dia 25 de fevereiro, acabo de assistir com muita atenção o discurso do representante do Brasil no encontro do Grupo de Lima, em Bogotá. O vice-presidente da República, eleito na chapa do Jair Bolsonaro, general Mourão, Hamilton Mourão. O discurso foi brilhante, brilhante em sua forma. O general, conforme foi avisado, serviu como adido militar em Caracas, fala um espanhol escorreito, que aliás na Venezuela também se fala um bom espanhol, embora na Colômbia se fale um ainda melhor, né? E nesse espanhol ele disse uma coisa que eu me orgulho de ter dito aqui anteontem para você. A solução é uma eleição livre, direta, com possibilidade de todos os lados disputarem, sob o controle da Assembleia do Povo, que é presidida pelo Juan Guaidó, para eleger um substituto para o Maduro e com supervisão internacional. O general Mourão citou especificamente a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Eu não cheguei a citar a OEA, mas eu disse que achava mais prudente que os Estados Unidos não aparecessem na frente disso, por uma questão de imagem internacional e da dureza com que o Donald Trump combate a Venezuela. Não sou contra o discurso. O Nicolás Maduro é um tirano, que eu sempre combati, lamento muito a posição das esquerdas internacionais, principalmente da esquerda brasileira, da tal da resistência ao Bolsonaro, né, do ele não, mas eu acho que nesta hora a posição brasileira é uma posição prudente, é uma posição competente e realista. Agora, por falar em realismo, eu gostaria de apresentar aqui a você um WhatsApp que eu recebi do meu amigo Mário Madrigano, que ele recebeu de uma pessoa com quem ele se corresponde em Caracas, o Gerdailor Alvarado. O Alvarado me ajudou a compor um quadro. O quadro é o seguinte: eu estou escrevendo um artigo para ainda circular a partir de hoje no blog do Neumann e no Estadão, chamado Maduro apodrece, mas não cai tão cedo. Por que que o Maduro não cai? Maduro está cada vez mais podre e cada vez exposto internacionalmente. Mas ele não cai, em primeiro lugar, porque, como acaba de dizer o general Mourão, que entende do assunto, a Venezuela é o estado mais militarizado da América Espanhola. Não apenas porque tem 3.000 oficiais generais e tropas e armas compradas com a ajuda da Rússia, com a ajuda da China e da Turquia, mas também porque tem milícias ditas populares, armadas com metralhadoras, inclusive. Falo em 500.000 metralhadoras distribuídas a essas milícias. O Gerdailor lembra algumas coisas. Primeiro, tem o exército e os generais são comprados, isso aqui é observação minha, não é dele, pelo lucro do câmbio negro, lucro sujo do câmbio negro por causa da desvalorização do boliviano, que se substituiu o Bolívia e é a moeda bolivariana, sempre com a efígie do herói nacional Simão de Bolívar. Pois bem, o exército, a aeronáutica e a marinha tem 3.000 oficiais generais, todos podres no sentido pleno da palavra, de ricos. Aí tem as milícias populares armadas por Maduro, que em muito se assemelham às milícias lá do Rio, no seu comportamento, nos armamentos que usam, etc. Pois bem, além disso tem 22.000 cubanos que foram lá controlar o país com a anuência chavista. Aí tem um dado que eu preciso colocar aqui para ver como é complicado a coisa lá na Venezuela, né?
Na ilha de Margarita, que é uma ilha paradisíaca que os burgueses venezuelanos no tempo do petróleo caro frequentavam, muito turismo, e no Oriente, que também é uma região turística, de paisagens bonitas, cidades interessantes, que as agências de viagem sempre comemoram, essas regiões escondem pessoas do Hezbollah, o grupo terrorista fundamentalista islâmico. Além disso, na região mais andina, aliás, nessa mesma região, tem também as Farc, ou seja, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e o Exército de Libertação Nacional Colombiano, que não tem para onde ir depois que a guerrilha acabou lá na Colômbia. Então eles ficam por ali, pela fronteira da Colômbia, lá no Oriente, que eu citei aqui onde fica o Hezbollah também, mas principalmente também nos Andes, na região andina, lá de Trujillo e outras cidades e estados da Venezuela. Mas em todas essas regiões, e principalmente nas cidades, há um grande tráfico de armas e drogas. Esse senhor Diosdado Cabello, que é o segundo mais importante da hierarquia chavista, é acusado de crime de tráfico de drogas nos Estados Unidos. Ou seja, se eles caírem, é muito provável que ele vá terminar numa cadeia lá nos Estados Unidos. Então, o Hezbollah, as Farc e o Exército de Libertação Nacional da Colômbia compõem a grande força armada que cerca e protege o Maduro com a sua milícia própria. E o Maduro disse no seu discurso, em que ele cinicamente comemorou, carnavalizou, dançou salsa, que ele é mais duro, né? Fazendo um trocadilho do nome dele com mais duro em espanhol. E nós estamos vendo qual é a força da dureza dele. É disso aí. Por isso, não pensem que é uma tarefa fácil, que os americanos chegam passeando lá, que o exército brasileiro vai, invade, derruba o Maduro e fuzila o Maduro. Não é assim. Olha, temos um exemplo lá na Síria. Lá na Síria, a Síria é um país todo partido, todo quebrado, mas ninguém conseguiu ainda, nesse caso, não vão derrubar o Hafez Assad, né? Agora o Maduro, eu acho que pode até cair, mas não tão cedo. Vai resistir muito. Além do mais, tem o apoio internacional dessa esquerda completamente idiota, né? Basta ver que hoje eu vi uma notícia que um idiota rompeu com outro, né? O cara lá do Pink Floyd, né? Como é que chama o cara? O Roger Waters. O babaca do Roger Waters rompeu com o babaca do Bernie Sanders. Era tudo que pediu a Deus, né? Assim como o menino lá de Roraima, o Falafina lá de Roraima, o Randolph, também rompeu a frente de esquerda, que está dando apoio e solidariedade ao Maduro, né? A Gleisi Hoffmann não, a Gleisi foi lá, bateu palma, o PT continua com o Maduro até a morte. Mas tem gente mais importante nisso. Por exemplo, vocês perceberam que o Papa Francisco está fazendo uma onda revolucionária na igreja contra os assédios sexuais e a pedofilia? Não é interessante que ele faça isso justamente na hora em que o mundo todo está voltado lá para Caracas? Porque ele é um aliado meio secreto do Maduro, assim como era do Lula. Não se esqueçam que ele não veio para Aparecida exatamente porque era contra os golpistas que derrubaram a Dilma do poder. Mais grave do que isso são o Putin, o Erdogan, né, e o Xi Jinping da China, né? A Rússia, a China e a Turquia são aliados incondicionais e impedem uma solução internacional assim mais firme. Nisso aí entra a ONU, que além de ter uma força grande, esses três países, ainda tem a burocracia da ONU, que é todinha esquerdista. Mas eu quero chamar a atenção de vocês
para uma coisa que eu já falei, mas vou chamar com mais atenção agora, que é a participação do tráfico de drogas e de armas. O crime tem uma grande importância no mundo moderno, exerce um grande poder e o crime não tem mais muitas guaridas no resto do mundo, inclusive aqui na América do Sul, né? Tem mais aquela tolerância na tríplice fronteira da Argentina, que não está mais controlada pelo marido e pela mulher, os Kirchner, né? E nem pelo Brasil de Lula e Dilma, e mesmo Temer, né? Não. E o Paraguai, lá do Benítez. Então, todos eles estão no Grupo de Lima querendo uma solução pacífica para o episódio da Venezuela. Se você estiver cansado da Venezuela, eu vou falar de um problema mais próximo de nós aqui. Hoje, exatamente hoje, faz um mês que Brumadinho começou a matar o rio Paraopeba e sepultou mais de 300 pessoas, das quais apareceram 177 cadáveres. Um crime contra a humanidade que continua sem perspectiva e coberto pelo manto da fatalidade. Fatalidade foi a palavra usada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para definir o assassinato pelo fogo de 10 jovens promissores jogadores da base do time. Um clube que dizia, craque se faz em casa. Isso no tempo do Zico, do Adílio, né? Dos grandes craques campeões do mundo, né? Hoje, o Flamengo compra a peso muito alto, com negócios feitos por essa gente que dirige o clube, só tem ligações com o mercado de capitais e com a Lava Jato. 2 vice-presidentes do presidente anterior, o Eduardo Bandeira de Mello, foram presos na Lava Jato. Agora aparece esse cara, tempos depois, para defender os caraminguais que ofereceram às famílias e para reclamar da imprensa. A imprensa disse que o Flamengo tinha deixado de pagar 38 multas. Mas nós só descobrimos 23. Não é a mesma coisa notável, uma mentira fabulosa que o Flamengo está desmentindo? Aí depois vem com a mentira maior, que é a questão da fatalidade. Fatalidade, coisa nenhuma. Ah, não, lá no centro nós só jogamos bola, não oferecemos perigo para ninguém. Não, os 10 jovens lá morreram porque eles resolveram se suicidar e tocar fogo neles mesmo. Olha, essa direção do Flamengo é um absurdo. É um absurdo. Eu só lamento muito que esse episódio não tenha consequências que os levem todos à renúncia. E eles não renunciam por uma coisa muito certa e séria. Ganham muito dinheiro nessas transações de craques comprados a milhões, tá bom? Então, fico por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.